livro de 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 10. Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém. Nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre o Espírito Santo, a obra que ele faz, os dons do Espírito Santo e de que maneira a gente usa esse dom para servir aos outros. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o dom: todo dom que o ser humano recebe, ele vem de Deus, ele vem do Espírito Santo. Ele não vem na força do braço, ele não vem pelo nosso intelecto, ele não é por causa da nossa inteligência ou por causa de diplomas que a gente tem guardado em casa. Não, todo dom é dado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso. Todo dom vem dele. Mas quem é o Espírito Santo? Existem muitas pessoas que confundem o Espírito Santo como simplesmente uma energia, como uma força ativa ou como uma vibração. Tem muitas pessoas que acreditam nisso. Mas o Espírito Santo, nós lendo as Escrituras, nós vamos perceber que ele não é uma força ativa, que ele não é uma energia, que ele não é uma vibração. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia aponta as características pessoais que o Espírito Santo ele tem. O Espírito Santo, então, ele decide, ele guia, ele ensina, ele consola, ele instrui. Por quê? Porque ele é uma pessoa. E eu queria ler alguns textos para você entender isso. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele fala. Uma força ativa fala? Não. Uma vibração fala? Também não. Um fio desencapado dá choque. Bota a mão lá, você morre eletrocutado. O Espírito Santo não é um choque. O Espírito Santo é uma pessoa. Então Atos dos Apóstolos diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ele não só fala, como também ele direciona. Ele tem um chamado, ele tem uma direção para dar para aqueles que estão na sua presença. Então o Espírito Santo não é uma força ativa. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo se entristece, pastor Nelson. O Espírito Santo tem sentimentos. E aqui a palavra está dizendo: não entristeça o Espírito Santo. Não tome atitudes ou decisões que vai entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem sentimentos, ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, e ele diz para não ser entristecido. Ele também consola. João 14:16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo ele consola porque ele é uma pessoa. Ele é o consolador amado. Ele foi prometido. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. A minha presença real, eu não vou deixar vocês sem ela. O outro que virá, o consolador, é Deus também, tem as mesmas características, e ele também consola aqueles que estão na minha presença. Então o Espírito Santo também, ele é o quê? Consolador. Por isso que ele é uma pessoa. O Espírito Santo, meus irmãos, ele está conosco todos os dias.
O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele fez morada dentro de nós, e é ele que nos ajuda todos os dias a tentarmos praticar aquilo que está na palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos dá essa força necessária para que a gente consiga continuar caminhando. É esse Espírito Santo Consolador que, quando você está sozinho, você está chorando, você não sabe que direção tomar, você não sabe nem de que sentimento está tomado, está tudo confuso ali dentro, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o que eu não sei falar, o que eu não consigo, está confuso aqui dentro, mas o Espírito Santo que habita em nós sonda o nosso coração e leva até o Pai em forma de oração aquilo que nós estamos sentindo. Esse é o Espírito Santo, não é uma força ativa, é uma pessoa. E ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Então, irmão, mesmo quando eu não sei colocar bem as palavras, mesmo quando eu não sei de fato o que eu estou sentindo, quando eu vou na presença do Espírito Santo, ele sabe o que eu sinto e ele leva ao Pai em forma de oração. E detalhe, o Pai responde, porque o Espírito Santo sabe orar por cada um de nós. E ele está 24 horas por dia conosco, irmãos. Porque o Espírito Santo, eu até entendo, eu já falei isso, mas a gente fala na empolgação, né? O culto está maravilhoso, a gente vai em algum lugar, olha, e diz, meu Deus, hoje eu recebi a visita do Espírito Santo, né? Eu já falei isso, você também. Mas o Espírito Santo não é visitante, irmão. Não pode. O Espírito Santo é morador, ele tem que habitar em nós. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração, na minha vida. Então ele não é visitante, sabe por quê, irmão? Porque a visita, ela tem que ir embora em nome de Jesus, não é verdade? Pessoal, final de ano chega um monte de gente. Eu estou fazendo irmão lá do Rio Grande do Sul, lá, que benção. Os irmãos vêm, né, para casa da gente passar o final do ano. Deu 10 dias, nós já estamos dizendo, será que não vai embora? Não é verdade? Por quê? Porque a visita, em nome de Jesus, você quer visita, vai embora quando der o tempo certo. Não fica lá, que a visita, sempre quando sai, eu sei que deixa um vazio, na despensa, no armário, na geladeira, sempre deixa vazio. Mas pelo amor de Deus, meu irmão, a visita tem que ir embora. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele é morador, ele está sempre conosco, ele nos ensina, ele nos guia e nos instrui em toda a verdade. É por isso que nós estamos aqui dizendo, eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Então ele não é visitante, o Espírito Santo é morador. Irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele só descia em ocasiões específicas. O Espírito Santo não vinha, né, todo momento, porque ele não havia sido derramado ainda. Então como é que vinha? Na unção de um rei descia o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Saul foi escolhido, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele profetizou. Então o Espírito Santo desceu, mas depois subiu ao céu novamente, porque ele não estava ainda manifestado. Sansão, quem não sabe da história de Sansão, você acha que ele matou 1000 homens com uma queixada de boi porque ele era bom? Porque, de jumento quer dizer? Porque ele conseguia? Não, irmão, aqui se tiver 1000 e eu tiver com uma queixada aqui, eu apanho e ainda os irmãos me matam. Mas na força do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Sansão, e ele foi lá e venceu aquele exército filisteu. A Bíblia diz que quando Sansão foi amarrado com cordas, quando a Dalila disse, os filisteus vêm contra ti, a Bíblia diz que ele tirou as cordas como se fosse um fio queimado. Se não fosse o Espírito Santo se apoderar dele, irmão, ele não tinha tirado aquelas cordas. Mas o Espírito Santo então vinha em ocasiões específicas e fazia a obra que tinha para fazer e retornava ao céu. Agora nós não, irmãos. Depois que o Espírito Santo desceu, Jesus disse, ele vai estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmão, você acorda pela manhã, ele está ali com você. Você sai para trabalhar, ele está com você. Você volta do trabalho, ele está com você. Você vem na igreja, ele está com você. Você vai dormir, ele está com você. Se acordar de madrugada, ele também está com você, porque a palavra do Senhor é fiel. Eu estou com vocês todos os dias. O
Espírito Santo habita em nós, meu irmão. Não dá de deixar o Espírito Santo de lado, ele faz parte da nossa vida. Então ele vinha e fazia obras específicas. E eu fico imaginando, irmãos, nós temos um privilégio que os patriarcas não tiveram, que homens de Deus que passaram aqui não tiveram. Nós temos o Espírito Santo por companhia, todo momento, a toda hora, irmão. Eu fico imaginando se Sansão, com uma queixada de jumento, irmão, fez aquela obra, matou 1000. Imagine a igreja do Senhor unida com o Espírito Santo. O que é que nós não podemos fazer no mundo? O que é que não podemos fazer na família? O que é que nós não podemos fazer no trabalho? Mas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E ele habita em você, e ele habita em mim, e ele está na nossa vida. Então não perca essa oportunidade de ter o Espírito Santo todos os dias na sua vida. Celebre isso. Diga: obrigado, Senhor, porque eu não ando sozinho. Em qualquer momento o Senhor está com você. Até aquele momento que a gente perde o sono, a gente acorda e a gente perde o sono, o Espírito Santo está ali. É só você falar com Ele. Ele vai falar com você, vai trazer calma para o teu coração, e você vai conseguir superar aquilo que está vindo contra a sua vida. Mas então nós já vimos que todo dom vem do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem características pessoais, ele não é uma força ativa, uma energia ou uma vibração. E o que eu acho bonito é que no texto que a gente leu, a carta de 1 Pedro, ela foi escrita num momento difícil da igreja. A igreja estava sendo perseguida, a igreja primitiva estava sendo ameaçada, estavam perdendo seus bens, os cristãos estavam sendo presos, eles estavam sendo discriminados, muitos eram forçados a abandonar a sua fé, a abandonar a sua crença, voltar à vida antiga. E Pedro, então, com uma voz pastoral, ele escreve a carta de 1 Pedro. Ele que recebeu o ofício do próprio Senhor de cuidar das ovelhas do Senhor. Então ele escreve esse livro, essa epístola de 1 Pedro, fazendo o quê? Aconselhando os irmãos a ficarem firmes na fé, a não desistirem, a conseguirem, ser fortalecidos e tirarem em meio ao sofrimento uma experiência. E lembrar também a igreja que eles tinham um chamado do alto, e também que eles tinham algo ainda para realizar para o Senhor. Mas nós vivemos, irmãos, numa geração que ela é marcada pelo individualismo. Nós estamos vivendo, a fase da autossuficiência. Nós colocamos sempre o eu primeiro, sempre eu. Já ouviram aquela expressão? Farinha pouca, meu pirão primeiro, Então assim, primeiro eu preciso para mim. Então a gente é assim, o ser humano, ele tem essa tendência egoísta de tudo girar em torno do seu umbigo, Mas Pedro, quando escreve essa carta, ele diz algo revolucionário, porque ele inicia dizendo: cada um exerça o dom que recebeu. Ou seja, ele não diz assim, cada pastor ou cada líder de ministério, ou cada ministro tem que exercitar esse dom. Não, ele está dizendo cada um. E esse cada um hoje quem é, irmão? Eu e você. Ele não está dizendo aqui para pastores, para ministros, para líderes. Ele está dizendo para a igreja, cada um de vocês. O que ele quer dizer nas entrelinhas? Todo cristão, crente em Jesus, que nasceu de novo, foi chamado para servir. Todos. Não tem ninguém aqui nessa que não tenha de Deus algo para realizar. Não tem ninguém aqui nessa noite que não tenha pelo menos um dom da parte de Deus para servir alguém, para servir a igreja, para servir a família, ou para servir no trabalho. O texto então ele nos convida a termos essa convicção que nós fomos salvos para servir. No sentido original do texto, como eu falei, cada um significa todos nós, sem exceção. O dom que recebeu é algo que foi concedido pelo Senhor, não é algo conquistado, não é algo que o diploma me dá, não, é o Espírito Santo que dá, porque o dom ele é um presente que Deus dá. Para quê?
para que Deus seja visto através de nós. Aí ele diz também servir os outros. Qual é o propósito central do dom, irmãos? Dom não é para autopromoção, dom é para doação. Então quem recebe um dom da parte de Deus não é para se autopromover, não é para dizer assim, eu sou mais crente do que o fulano, porque eu tenho o dom e aquele ali eu acho que se tem nem aparece. Não, o dom que Deus nos dá não é para autopromoção, não é para se gloriar, não é para você menosprezar ninguém. Até porque quem usar mal o dom que recebeu de Deus, você vai ler em Mateus capítulo 7 e o versículo 22, que naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Profecia não é um dom, irmãos? Nós vamos ver ali, profecia é um dom. Mas por que ele ficou de fora? Porque ele usou o dom da maneira errada, não usou o dom da maneira correta, não usou o dom para edificar, usou para se autopromover, para ser melhor do que alguém. Mas em teu nome nós expulsamos demônios e também nós fizemos maravilhas. Tem o dom de maravilhas também, está na Bíblia. Mas por que o camarada não entrou? Porque usou mal o dom que Deus deu, não usou com sabedoria, não usou com temor, achou que o dom era dele e quis fazer da maneira dele. Não, o dom vem do Senhor e nós precisamos ter esse cuidado. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus confiou a nós. Mas o versículo 10 que nós lemos, Pedro ele é bem enfático. Por quê? Porque a igreja, os irmãos estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, estavam desanimados, mas Pedro ele diz algo maravilhoso, e aqui eu queria que você prestasse atenção. Sabe por quê? Embora todo aquele contexto de perseguição, de desânimo, de estarem cansados, de estarem sofrendo, Pedro estava dizendo assim, mesmo vocês machucados como estão, passando por aflições como vocês estão, não se esqueçam, vocês ainda têm um dom da parte de Deus. Mesmo na perseguição, meu irmão, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando os desafios chegam diante de nós, Deus está dizendo para você nessa noite, você ainda tem um dom que eu te dei. E esse dom que Deus nos deu, meu irmão, são necessários para quê? Para servir aos outros, para abençoar os outros, porque a graça de Deus, muitas vezes, ela é manifestada, especialmente em tempos difíceis. São nos tempos mais difíceis que muitas vezes nós experimentamos o Espírito Santo bem de pertinho de nós. É às vezes quando a gente está sendo esmagado, a gente está sendo perseguido, que a gente vai sendo prensado, é o momento que mais o Espírito Santo parece que vai aparecendo em nós, porque daí tudo que é da nossa humanidade, a gente vai deixando de lado e vai deixando o Espírito Santo conduzir toda a nossa vida. Então mesmo que você esteja nessa situação, você ainda tem um dom. Grave isso. O sofrimento não cancela o serviço, a dor não anula o chamado. O dom que Deus te deu é resposta para a dor de alguém. E quanto maior a crise, maior a oportunidade de servir. Todos, irmãos, todos nós que aqui estamos, sem exceção, temos um dom. Todo aquele que serve a Deus tem um dom da parte do Espírito Santo. Então, nós já vimos que o dom vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e o dom que Ele nos deu é para a gente servir as pessoas. Então, para que serve o dom? O dom só existe porque existe uma necessidade. Se não houvesse uma necessidade, não precisaria ter dons. E como é que eu sei que existe uma necessidade? É só você olhar para o lado. É só você ver que às vezes do teu lado tem alguém que está enfermo. Aí às vezes Deus te deu um dom de cura e você sai sem orar por essa pessoa. Existe uma necessidade, tem tantos doentes no hospital. Às vezes Deus te deu o dom da oração, um dom de orar por alguém,
e simplesmente você fica amontado em casa, não vou fazer, não quero, não é para mim. Mas existe alguém que está esperando o teu posicionamento para receber algo do Senhor. Talvez você está aqui e tenha o dom de ensinar, o dom de mestre, e talvez na tua família ou no teu ciclo de amigos tenha alguém que tem uma necessidade, qual? De conhecer mais as Escrituras. E o Senhor lhe dotou da graça, da sabedoria e do conhecimento, e você às vezes fica alheio a esse dom, aquilo que Deus colocou, mas existe uma necessidade. Talvez o teu vizinho, o teu amigo está esperando um posicionamento teu, para que você discipule essa pessoa enquanto ela estiver caminhando, e depois que você discipular essa pessoa, você vai ensinar a ela a discipular uma outra, e assim a manifestação do Espírito Santo de Deus vai acontecendo no meio da igreja, e as pessoas vão sendo edificadas. Às vezes Deus te deu um dom de cuidar das crianças. O que é que você está fazendo que não deu o seu nome ainda? Talvez Deus te deu um dom de anunciar o Evangelho nas praças, mas você fica esperando alguém colocar a mão sobre a sua cabeça para você ir. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, irmãos. Os dias são maus. Nós precisamos servir a igreja. Nós precisamos servir o nosso irmão. Nós precisamos abençoar, porque existe uma grande necessidade. E depois da necessidade, o que acontece? Há uma edificação. Então o dom que Deus nos dá é porque existe uma necessidade. E quando essa necessidade ela é suprida, aconteceu o quê? Edificação na igreja. As pessoas foram edificadas, porque o dom ele é uma ferramenta. Não adianta nós termos a ferramenta guardada na nossa maleta de ferramentas. Ela precisa ser usada, e ser usada da melhor maneira possível, porque vem do Senhor essa ferramenta, não vem de nós. Se eu precisar serrar esse pé aqui do púlpito, eu consigo serrar com martelo? Consigo com martelo? Não. O que eu preciso? O serrote disse a sua idade, né? É uma motosserra. Tem que usar a ferramenta certa. Então, meus irmãos, essa ferramenta é Deus quem vai dando, e a gente vai administrando aquilo que Deus vai colocando para cada um de nós. Então nós precisamos entender que o dom ele é uma ferramenta, e todos nós temos de Deus uma ferramenta para abençoar alguém. E agora, rapidamente eu quero passar alguns dons que estão disponíveis à igreja e que talvez você tenha aqui nessa noite, mas está um pouco enferrujado, e eu quero então trazer à tua memória esses dons para que você comece a servir a igreja, comece a buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo me direciona, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho ferramentas que eu recebi do Senhor, mas eu não estou fazendo nada. Então hoje nós vamos desenferrujar aquilo que está guardado há tanto tempo, e eu tenho certeza que Deus vai usar a tua vida poderosamente para servir alguém. 1 Coríntios 12, 8 e 10 diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito Santo a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Esses são os dons mais comuns que talvez você já ouviu falar de 1 Coríntios, né? Os 9 dons que tem ali dessa lista de 1 Coríntios 12. Até uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, tu acredita que eu tenho os 9 dons do Espírito de 1 Coríntios 12? Eu disse: não, né, irmã? Acho que tu tem 10. Não, mas é só 9. Não, o 10º é o da mentira. Capaz que Deus vai dar tudo para ti de uma vez só? Não, a igreja é um corpo, é o Espírito Santo que vai dando a cada um. Ele vai o que? Repartindo para edificação da igreja. Por isso que eu disse, não existe ninguém aqui que não tenha apenas um dom.
E se você é igual aquele irmão, tem os 9, bate asa e vai para Jesus. Não tem como, ele vai distribuindo, porque o corpo ele é diferente. Deus sabe a necessidade daquele que senta ao seu lado, ou aquele que cruza o seu caminho. Então nós temos, olha quantos dons aqui já, 9. Palavra de sabedoria, irmãos. Olha que maravilhoso ter esse dom. O que é essa palavra de sabedoria? É aquelas pessoas que diante de uma situação difícil, uma situação familiar, o pau está quebrando, o negócio está ruim, está tudo feio, aí ele vai para o quarto, ou vai para o banheiro, ou vai para a sala, e ora a Deus, e busca a Deus. Senhor, me dá sabedoria para eu ajudar essas pessoas a sair dessa situação. Aí Deus vem com a graça e dá sabedoria. Para mim o caso mais clássico da palavra de Deus, do exemplo de sabedoria, foi de Salomão, né? Quem conhece aquela história daquelas duas mães que elas ganharam bebês na mesma semana ali, e de repente uma dormiu por cima do filho e ele morreu, e ela de madrugada ali pegou o filho morto, botou lá onde estava o filho vivo da amiga, pegou o da amiga e botou ali para ela. Quando ela se acorda de manhã, a guria disse: esse aqui não é meu filho, esse filho morto aqui não é meu. E a outra diz: não, esse filho é teu, não quero nem saber, ele morreu, foi o teu, o meu está vivo. E aquela luta e aquela briga, e de repente disseram: vamos levar para o rei Salomão. O rei Salomão é um homem sábio, né? E ele vai saber resolver isso. Quando chegou lá, Salomão viu toda aquela confusão, ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Olha que sabedoria. Vou pegar uma espada e eu vou partir ao meio o filho. Olha que bênção, irmão. A sabedoria não estava aí, a sabedoria está no que veio depois disso. A mãe verdadeira disse: não faz isso, pode dar para ela, não tem problema, ela pode cuidar. E a outra disse: parte no meio mesmo. O dela já estava morto, né, irmãos? Se parte esse aí no mesmo, que não quer nem saber. E ela disse: não, a mãe verdadeira nunca vai matar o filho, então pode entregar para ela que ela é a mãe. Sabedoria em tempos de crise. Peça para o Espírito Santo esse dom. Senhor, me dá sabedoria para conduzir a minha família, para me conduzir no trabalho, para me conduzir na igreja, para conduzir as pessoas que eu lidero. Por quê? Porque nós precisamos usar os dons que Deus nos dá. A outra é dado o que? A palavra do conhecimento. O que é isso? Você às vezes conversando com a pessoa, ela aparentemente está tudo bem, está faceira, aí você vai conversando com ela e de repente o Espírito Santo lhe dá uma palavra de conhecimento. Ela não está bem, essa mulher está rindo só por fora, ela está depressiva. Aí você ora por ela e diz: ó Senhor, ajuda ela a passar por esse vale, tá? E aí já começa aquele choreiro. Por quê? Porque o Espírito Santo mostrou para aquela pessoa que ela estava sofrendo. Dons da palavra do conhecimento. Há outro dom da fé. Eu não vou falar de todos, irmãos, senão a gente gasta muito tempo, mas você já vai memorizando. Desses dons que estão ali, você já tem algum? Será que Deus já te usou com sabedoria, com conhecimento, com cura, com discernimento de espírito? Você precisa saber que você tem um dom da parte do Senhor. Vamos ver os outros dons, que esse aí é só o de 1 Coríntios. Olha o que diz Efésios: por isso é o que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu, o que ele deu? Dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim do quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É para isso que serve o dom, para a edificação da igreja. Aí ele vai separando para o ministério, uns para apóstolos, aqueles que são missionários, que implantam igrejas, para pastores, para apacentar, tem ali mestres que ensinam, profetas, evangelistas que saem pelas ruas, anunciam a Jesus. Tudo para quê? Aperfeiçoamento dos santos. E a coisa mais difícil que tem, meu irmão, é aperfeiçoar santo, porque a pessoa já se acha tão santa que ela não precisa mais de aperfeiçoamento. Mas a Bíblia está dizendo que existe tudo isso para preparar, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Talvez o seu dom está aí, você ainda nem percebeu. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8.
temos diferentes dons, e aquela irmã queria todos os 9 para ela. Não, tem diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, fique calado. É isso aí? Não, use-o na proporção da sua fé. Então, se Deus entregou uma mensagem, meu irmão, se é do Espírito Santo, se foi Deus quem lhe deu, sirva na proporção da sua fé. Não fique de boca fechada, anuncie aquilo que Deus colocou no teu coração. Se o seu dom é servir, sirva, e aqui não escapa ninguém. Todos nós, o apóstolo Pedro, ele disse, cada um exerça. Então todos nós temos o dom do quê? De servir. Então o que está faltando muitas vezes? Nós servirmos. Se é ensinar, guarde o conhecimento para você. É isso? Não. Se você tem o dom de ensinar, faz o que, irmão? Ensine. Chame lá na tua casa, reúna alguém ali e diga, hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. Ensine, sirva alguém que está começando agora na fé. Aí ele diz, se é dar ânimo, que assim faça. Tem pessoas que elas dão ânimo para a gente, elas chegam tão felizes, são cheias de Deus, que quando a gente chega perto dessas pessoas, a gente se alegra, não quer mais deixar. Por quê? Porque é um dom de animar as pessoas. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se Deus lhe confiou no teu trabalho, ou na igreja, ou na família, o papel de liderança, exerça com zelo. Não seja irresponsável. Use esse dom que Deus deu para que a glória do Senhor seja manifestada no meio dessas pessoas e que o nome do Senhor seja glorificado. Não seja um líder sem zelo, desorganizado, não. Precisamos exercer a nossa liderança com zelo. Se é mostrar misericórdia, meu irmão, faça com alegria. Ser misericordioso também, nós estamos vendo que é um dom da parte do Senhor. Pode passar. E o que eu li de 1 Pedro, o versículo 11 diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Agora, o último slide ali, que da irmã dos Estados Unidos vai ler a última parte para nós lá, que eu disse que tinha uma palavra para ti em inglês. Então, irmão, olha só, eu coloquei esse último slide só para você organizar na sua mente. Tem outros dons? Tem. Eu só trouxe alguns aqui. Mas olha só, tem o dom de contribuir, tem o dom de governar, o dom de socorrer, administrar, misericórdia, sabedoria, conhecimento, fé, cura, operar milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretar línguas, apostolado, evangelizar, pastor. Você que está solteiro ou celibato, é um dom também. Graças a Deus eu não tenho esse dom, aleluia, mas é um dom também. Não desanima. Talvez você for chamado para usar esse dom, ser solteiro e cuidar das coisas do Senhor, aleluia. Que Deus lhe dê força e graça para conduzir, né? Porque é o seguinte, irmãos, se até os 30 não casou, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Passou dos 40, ali 42, 45, Salmo 70, apressa-te, Senhor, em meu auxílio, apressa-te em me socorrer. Irmão, não casou até os 50, corre o risco de ser o seu dom, né? Ou você vai então para o Novo Testamento, e aquele que vier a mim de maneira alguma lançarei fora, né? Essas são as opções. Ou se não, se conforme, dê glória a Deus e viva o seu celibato ali, e vai ser uma bênção de Deus também. Temos também, irmão, o dom do martírio, né? Aquelas pessoas que morrem por Jesus, né? Tem pessoas lá no Oriente Médio, a gente ouviu tantos testemunhos. O pastor Mário Freitas, eu acho que esteve aqui, e perguntaram para ele uma vez, né? Como é que as pessoas tinham essa força
para morrer, porque se fosse ele não morreria, né? Talvez, nega Jesus, e a pessoa negava, mas ele disse não, lá é o Espírito Santo que na hora assim dá uma força sobrenatural para eles não negam a fé. Tem o dom do martírio, tem os dons, profetizar, ainda tem ministério ou serviço, ensinar, exortar, hospitalidade. 1 Pedro 4, o versículo 9 diz para servir com hospitalidade. Quantas pessoas são hospitaleiras, né? E ser missionário também. To be continued. Como é que é? O to be tá bom, né? Então, meus irmãos, olha a lista de dons. Irmãos, pelo amor de Deus, exerça o dom que Deus te deu. Sirva as pessoas, tem tanta coisa. Se você vir aqui procurar os pastores, dizer, tem alguma coisa para me fazer? Ele vai dizer, e tem bastante. Só precisa de alguém que sirva. Só precisa de alguém que esteja o coração disposto, o coração generoso, porque Deus nos salvou, irmãos. Deus nos resgatou. Não é para a gente ser servido, mas é para que a gente possa servir aos outros. Jesus foi nosso modelo. Jesus disse assim, eu vim para ser servido e não servir. Foi o que Jesus falou? Não, o contrário. Jesus disse o quê? Eu vim para servir e não para ser servido. Ele é o nosso modelo. Se Jesus, irmãos, pegou um balde, uma toalha e lavou os pés dos discípulos, servindo os seus discípulos, nós precisamos servir também a igreja do Senhor. Amém? Então, irmãos, servir não é também aquela mentalidade, tem que ser no púlpito. Tem pessoas que confundem, né? Que servir é só ou cantar ou pregar, né? Não, olha a lista que nós temos de dons para estar servindo a igreja. Então, servir, meus irmãos, com aquilo que Deus nos dá, é muito que a gente pode estar fazendo, não é somente aqui dentro da igreja, né? De que maneira eu posso servir? Eu anotei algumas coisas aqui, só para que você possa então ser encorajado, né, a estar servindo mais as pessoas, a família e a igreja do Senhor. Eu posso servir encorajando alguém. Quando eu ver alguém desanimado, que está do nosso lado, na nossa família, no nosso trabalho, e eu ver que ela está desanimada, seja um encorajador, sirva essa pessoa, perguntando de que maneira você pode ajudar, de que maneira você pode estar servindo essa pessoa. Você pode servir ajudando a carregar sacolas de uma senhora que está saindo do mercado. Nós estamos vendo ela lá, né, toda manca para um lado, e a gente vê e não oferece. Aí talvez você disse, não, mas eu vou lá oferecer. Ela diz, tu quer roubar minhas compras, né? Aí você já diz assim, aí a gente quer ajudar e parece que o diabo se levanta. Não, irmão, é porque o mundo está difícil mesmo. Mas engula o sapo de ré, né? Que é mais difícil, ele é arcadinho assim, engolir sapo de ré é terrível, irmão. Engole e diz, não, minha senhora, não quero roubar não, eu só vou lhe ajudar, né, a levar as suas compras. Irmão, isso aí vai martelar o coração dela. Ela faz assim, você não é desse mundo, né? Você não sou mesmo, sou de outro mundo, sou da pátria celestial. O meu Jesus me ensinou que servir as pessoas é um princípio maravilhoso. Então sirva essa senhora. E se ela morar muito longe, se não quiser carregar, que está muito quente, paga um Uber para ela, então faça alguma coisa. Receba com carinho quem chega à igreja. Quantas pessoas, né, hoje estão aqui visitando, depois dê um sorriso, dê um abraço, diga, irmão, eu estou aqui, né, conto com as minhas orações, que Deus lhe dê uma boa viagem, Deus lhe guarde no retorno do seu lar, né, aquelas pessoas que se batizaram agora, né, que aceitaram a Jesus, sirva a elas, diz, olha, eu estou aqui, o que você precisar, né, mande um versículo bíblico, ajude essa pessoa, né, ajude a organizar as cadeiras da igreja, né? Você não precisa às vezes organizar todas, só organizar a sua que você deixou torta, na verdade, a gente sai empurrando tudo. Não, sirva a igreja do Senhor, ajude, faça alguma coisa, né? Sirva. No intervalo do culto das 5, eu fui no banheiro, tinha os irmãos lá servindo. Sirva, ajude, diga, eu estou aqui porque eu quero servir a igreja. Leve uma refeição para uma família que está em luto. Talvez essa pessoa não vai nem comer a sua comida porque ela está vivendo um momento difícil, mas o teu servir vai continuar falando durante todos os dias na vida daquela pessoa, porque simplesmente você decidiu servir. Visite os enfermos, receba pessoas em casa,
ensine uma criança no ministério infantil, trabalhe no som, na mídia, na intercessão, ajude até sem ser chamado. Ninguém me chamou, mas esteja disponível. Seja um crente disponível. Digo: Senhor, eis-me aqui, aonde o Senhor quiser me levar, eu quero estar junto, porque o Senhor nos deu um dom para que nós possamos edificar as pessoas. E eu encerro dizendo: você não precisa de uma posição para servir, precisa apenas de um coração disponível. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque um dia alguém serviu a gente. De que maneira? Um dia alguém serviu a gente e a gente nem viu, mas estavam de joelhos dobrados na sua casa, talvez levantando pela madrugada e dizendo: Senhor, guarda o meu filho, guarda a minha filha, guarda o meu esposo, guarda a minha esposa. Alguém serviu por você. E Deus não nos chamou para simplesmente ficarmos sentados aqui e farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, Deus nos chamou para que nós pudéssemos servir a igreja, servir os necessitados, porque aquilo que Deus colocou na sua mão é você que tem que fazer. E talvez exista alguém que nesse exato momento esteja esperando uma ligação tua, uma posição tua, uma atitude tua, para que essa pessoa seja incendiada pelo Espírito Santo e volte a ser fortalecida na fé por simplesmente um gesto, um servir, uma atitude que você fez, que vai marcar a vida dessa pessoa para sempre. Fique de pé, meus irmãos. Diante de tudo aquilo que foi falado, eu gostaria de 4 coisas você fizesse durante essa semana. Primeiro, descubra o seu dom, aquilo que Deus te chamou para fazer. Observe onde você está frutificando, talvez esse seja o seu dom. Depois, desenvolva o seu dom. De que forma? Praticando, servindo, ajudando. Depois, distribua o seu dom. Seja uma bênção na vida das pessoas, seja uma bênção na vida de quem está cruzando o seu caminho. E o quarto e mais importante, dependa sempre de Deus. A graça que Deus derramou sobre você é a mesma graça que você vai derramar sobre a vida de alguém. Então descubra o seu dom, exercite o seu dom, abençoe as pessoas e nunca se esqueça: tudo que você tem, tudo que você faz, vem do Senhor. A força vem dele, a coragem vem dele, aleluia, a fé vem dele, o operar vem dele. Mas nessa noite Ele espera de nós um coração disponível para que Ele possa derramar em nós dons espirituais, para que essa igreja seja edificada e não haja nenhuma necessidade espiritual, porque a igreja do Senhor está de pé, ouvindo a voz do Senhor e abençoando a todos aqueles que estão ao nosso redor. Os irmãos vão cantar uma canção e eu gostaria que você agora orasse, falasse com Deus e dissesse: Senhor, me ajuda a exercitar o meu dom, me ajuda, Senhor, me mostra qual é o meu dom, aquilo que o Senhor quer que eu faça, e o Espírito Santo vai se revelar para você nessa noite.